Projeto de Lei Complementar número 100 de 2022 dispõe sobre o parcelamento do solo para chacreamento de lazer e turismo no município de Guaranésia e dá outras providências. Autoria Poder Executivo. Leitura das emendas modificativas, aditiva e supressiva ao projeto de lei número 100 de 2022. Emenda modificativa número 1. Texto proposto. Emenda. Projeto de lei número 100 de 8 de novembro de 2022. O povo do município de Guaranésia, por meio de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Emenda modificativa número 2. Texto proposto. Artigo 5º. Parágrafo 1º. Mediante análise técnica de impacto e viabilidade, o município poderá permitir a implantação de chacreamento, de lazer e turismo, localizado dentro do perímetro da zona urbana e de expansão urbana no município, observado todos os dispositivos desta lei. Emenda modificativa número 3. Texto proposto. Artigo 8º, inciso 11. Implantação de rede coletora de esgoto doméstico contemplada no projeto aprovado, inclusive bombeamento, se necessário, estação de tratamento ou alternativa compatível, sendo os projetos elaborados conforme normas estabelecidas pelo município ou empresa concessionária, com redes de esgoto previstas de acordo com as normas técnicas, podendo ser adotado o sistema de fossas sépticas quando inviável tecnicamente a implantação de rede coletora. Emenda modificativa número 4. Texto proposto. Termos de compromisso de que as chácaras não serão postas à venda antes da aprovação municipal e registro do projeto do ofício de registro de imóveis, observados os dispositivos transitórios desta lei. Emenda modificativa número 5. Texto proposto. Emitido o alvará para execução das obras, o empreendedor terá o prazo de 24 meses para a conclusão das obras, prazo este que poderá ser prorrogado por igual período pela Secretaria de Obras a pedido justificado do empreendedor. Qual que é esse artigo, Juninho? Artigo 23, parágrafo 3. Parágrafo 3º. Emenda modificativa número 5. Achou aí? Achei. Tá só Artigo... dobrando o finalzinho, mudando de 12 para 24, né? Isso. Artigo 23, parágrafo 3º. Emenda modificativa número 6. Texto proposto. Considerar-se-á irregular todo qualquer parcelamento do solo para fins de chacreamento, de lazer e turismo, realizado anteriormente à aprovação de seu respectivo projeto, observadas as disposições transitórias dessa lei, no artigo 42. Os vereadores que esta assinam vêm propor emenda supressiva de acordo com o artigo 117, parágrafo 1º, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal, e faz na forma abaixo. Emenda supressiva. Emenda supressiva número 1.
Artigo 5º. Texto proposto. Suprimiu todo o parágrafo. Supressiva. Emenda aditiva. Emenda aditiva número 1. Artigo 32. Texto proposto. Parágrafo 3º. As medidas aplicadas e as penalidades previstas nesse capítulo serão adotadas no âmbito de processo administrativo instaurado para apuração da ocorrência da inobservância dos termos desta lei, sendo concedido o contraditório e a ampla defesa, podendo serem acatadas as justificativas apresentadas para consideração das penalidades. Emenda modificativa. Emenda modificativa 7. Modifique a redação dos incisos 1, 2, 3, 4 do artigo 11º do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nesses termos. Artigo 11. Em cada chácara de lazer e turismo, o lote de terreno e respectivas edições deverão observar as normas deste artigo e, subsidiariamente, a legislação municipal aplicável. Inciso 1. Área mínima de lote de 450 metros quadrados. Inciso 2. Testada mínima de 12 metros. Inciso 3. Taxa de ocupação máxima do terreno de 75%. Inciso 4. Coeficiente de aproveitamento máximo de terreno de 1. Inciso 5. Área mínima de permeabilidade do solo de 25% do lote. Se me permite uma parte? Ô, Leandro, só um minutinho, falar. Primeiramente, eu vou passar a palavra para o jurídico. Sim. O parecer do doutor Érico. Depois a gente passa a palavra aos vereadores. Boa tarde a todos. A única emenda que ainda não tinha sido apresentada era essa emenda do artigo 11. E eu estava analisando uma questão nela. O inciso 4 do 11, ele diz aqui, coeficiente de aproveitamento máximo de terreno de 1. Né? E surgiu essa dúvida. Ontem eu até conversei com o pessoal aí, até que foi autor do projeto e tal. E esse coeficiente de aproveitamento máximo de terreno de 1, ele vai, na verdade, ele contradiz o inciso 3º, que é a taxa de ocupação máxima do terreno de 75%, e da área mínima de permeabilidade do solo de 25%. Porque ele fala que você pode, o coeficiente de 1, ele fala, é 1 para 1. Então ele fala que você poderia aproveitar o terreno 100%, mas a taxa de ocupação máxima do terreno é de 75%. Então você não pode aproveitar de 1 para 1. Esse tipo de inciso que se coloca em lei de parcelamento de solo, normalmente é para a área rural, onde tem área de preservação permanente, área de reserva legal. Então você coloca o coeficiente de aproveitamento. Né? E nesse caso aqui colocou de 1 para 1, mas na verdade ele contradiz o inciso 3º e o inciso 5º. Então, eu queria sugerir, não é só a supressão dele na emenda. Então, eu teria que sugerir uma emenda coletiva de todos os vereadores aqui, se for o caso, né, e fazer a supressão desse inciso do projeto. Então, ele vai ficar só com 4 incisos, esse artigo 11, e vai suprimir esse artigo 4 aqui, porque ele está contradizendo o 3º e o 5º.
O principal questão que eu vi nessa emenda seria isso, no mais não vejo ilegalidade nenhuma, até a justificativa do projeto aqui é bem plausível, tendo em vista que o chacreamento de 1.000 metros não atinge a questão de recreação e turismo, porque seriam chácaras maiores e com maior dificuldade, inclusive de murar, de outras coisas mais, então eu acredito que tá legal. Só esse inciso aqui que eu acho que deveria ser tirado. Acho não. A minha sugestão é que tire, porque está contradizendo os outros dois incisos. O que eu tinha para dizer era isso. Você me permite uma parte, senhor presidente? Essa emenda foi até uma emenda que eu estudei no final de semana e coloquei essa emenda no projeto agora, antes de começar a reunião, com algumas questões que eu achei importante de pontuar, principalmente nessa questão do tamanho do lote, né? Acredito que muitas pessoas aí que sonham em ter uma chácara e que são de baixa renda, uma chácara um pouco menor, às vezes vai conseguir adquirir por um valor um pouco mais barato. Essa questão de retirar, essa questão sou favorável, doutor, e convidei os outros vereadores também que se proporam a assinar, Vinícius, o Paulo, Regina, o Leandro, o próprio Juninho, convidei o Wilson também, os demais, né, os que quiserem assinar junto a essa emenda do projeto. Desde quando esse projeto chegou aqui na Câmara, eu sempre me posicionei favorável. Acredito que nós temos que deixar a cidade crescer, o desenvolvimento da cidade está aí, o pequeno empresário também precisa de oportunidades, assim como o grande. O Du sempre fala uma coisa que eu friso muito, né? Foram 50 anos deles e agora 50 anos nossos. Então, muitos empresários aí cresceram por conta dessas questões, que hoje são empresários maiores, e os empresários que estão chegando agora, que a gente pode ver aí, o próprio Gordo Veículos, que é uma referência dentro de Guaranés, o Gui também, que está aí hoje com o estacionamento, entre outros também, que eu não conheço pelo nome, mas estou conhecendo aqui de vista. Eu desejo sucesso para vocês aí com esse projeto e que possa vir muito mais chacreamento, que Guaranésia possa crescer, desenvolver cada dia mais. Se me permite uma parte, senhor presidente. Justamente o que o nobre Lucas falou, né? Essa redução aí, também contemplando 450 metros, né? Dá uma possibilidade aí até maior, né? Para aqueles que não conseguem um de 1.000 metros, né? Então a gente está igualando as oportunidades. E fica bom até para quem vai fazer o chacreamento, né? E pensa com carinho na acessibilidade, quando vocês for fazer, tá? Dá um talento lá, né? E esse projeto já era para ter vindo aqui para a Câmara lá atrás. Eu acho que está até atrasado. A gente tem que pensar, lógico, com responsabilidade, na evolução da cidade. E esse projeto de chacreamento realmente é uma evolução. Pela fala, senhor presidente, faço das minhas palavras, das palavras do Lucas, as minhas, igualzinho o Lucas falou, mas cedo nós estamos conversando, né, Lucas? A realidade, a pessoa vai lá, compra uma chácara de 1.000 metros, e o preço que está o material hoje, a pessoa, vou te falar a real, Malemar vai dar para fazer o muro. É muito caro a situação hoje, então reduzindo essa metragem para 450, vai ficar uma coisa boa. Eu acho que todos o pessoal que já tem chácara, que vai comprar agora, eu acho que tem condições de fazer uma chácara. E isso é um pensamento de todos, que mesmo aquele que tem casa na cidade, é de ter uma chácara, não é verdade? Com a piscina, porque hoje o mundo, o jeito que nós vivemos, hoje um mundo muito trabalhoso durante a semana, e o pessoal quer descansar a cabeça, até pessoal que moram em São Paulo, que deve ter comprado chácara aqui já, que quer vir para a cidade pequena para relaxar, pegar férias. É isso aí, estamos juntos. O caminho começa aqui. Pela ordem, senhor presidente, só para esclarecimento até dos nobres vereadores da emenda, é de 400, a partir de 450 metros. Tá? É a partir de 450 metros. Não tira a questão de vender 1.000 metros. Aí fica opcional, né? Não vai tirar. Se o cara quiser vender 1.000 metros, provavelmente vai pagar um valor um pouco mais caro. Presidente, só uma dúvida aqui junto à assessoria jurídica. Aqui, o 450, o conceito de chácara é o empreendimento como um todo, não é? E a chácara tem os seus lotes, hora proposta aqui, de 450. O conceito, na verdade, do loteamento é chacreamento, né? Então, as chácaras são os lotes, dentro do chacreamento são chamados de chácaras, são os lotes. Tá, não, porque duas coisas. A primeira, acho que podia colocar área mínima
do lote e, entre parênteses, terreno, para ficar bem definido que é o terreno, para não confrontar com a lei de parcelamento do solo, que tem um artigo que fala que é 1.000 metros quadrados. É que ele foi ter uma lei, suprimido, né? mas ele foi, é um dos que foi no final, naquele artigo que nós discutimos naquele dia, para não confrontar. Senão nós vamos ter uma lei falando uma coisa e outra falando outra. Agora você me deixou na dúvida, mas eu creio que Foi, Gordo. Foi, né? Foi. Foi suprimido mesmo. Certeza, né? Para não ter lá falando 1.000 e aqui 450. Então beleza. Foi discutido na comissão, né? O Gordo tinha estado. É isso que eu não lembrava. O intuito, até, senhor presidente, se me permite, o intuito realmente da participação das comissões, deixar até todos cientes, essa discussão, a gente entender o projeto e adequar a realidade com a base da legislação. Então, o que nós fizemos, todos os vereadores estudaram o projeto, levaram, né, até alguns cartórios, algumas pessoas mais aí da área, para a gente não cometer esse equívoco e nem prejudicar vocês e nem gerar onerosidade para o município. Então, como nós estamos aqui, sempre na cautela e para representar, né, senhor presidente, os munícipes e defender a legislação. Mais alguém? Vai votar as emendas todas de uma vez agora? Eu pediria a todos para votação em bloco de todas as emendas. Eu queria fazer só mais um apontamento, presidente, com relação a uma emenda. A gente sabe que esse projeto foi feito aí em várias mãos, né, de pessoas técnicas, pessoas da área jurídica. A Câmara estudou, tentou melhorar o projeto, mas surgiu uma dúvida de última hora aqui. No artigo 5º, o parágrafo 1º fala da possibilidade do chacreamento em zona urbana. Ok, beleza, até porque nós temos, né, chacreamentos em zona urbana no município, é uma realidade e precisa de fato regulamentar. Mas o segundo, que está sugerindo a retirada desse artigo, ele fala que o loteamento na zona urbana fica sujeito, né, diz o prefeito aqui no texto, às obrigações de condomínio fechado de lote, área mínima de 1.000 metros por lote. Então, já teria que fazer uma emenda aqui, não só aquela que vocês propuseram no artigo 11, passando aqui para 450, e deve ter aqui, como ela foi de última hora, ao longo do projeto, outros artigos que falam em 1.000 e não falam em 450, por isso vai ter que dar uma olhada de novo aí para apresentar, não dá para votar do jeito que está aí. Que o empreendimento está sujeito a eventuais exigências da lei municipal, caso a prefeitura entenda necessário. Ou seja, o que diz esse artigo? O chacreamento é na zona urbana. Se a prefeitura, os órgãos técnicos entenderem necessário, ele pode exigir a pavimentação asfáltica das vias que ligam o empreendimento às vias públicas pavimentadas, a estação de esgoto e doação de área institucional ao município. Está sugerindo retirar isso aqui. Aí, até o Vinícius discutiu isso aqui com o Diego, lá do cartório, que ajudou a fazer o projeto, foi um dos autores. Ele coloca para a gente refletir o seguinte, que a permissão de chacreamento dentro da área urbana é uma exceção. A regra é que seja feito no rural, justamente por sua natureza não residencial, comercial, por ser lazer e turismo, por não exigir a instalação de equipamentos e melhoria dos mesmos nos loteamentos comuns. Nenhuma das leis estudadas para fazer a nossa permite o chacreamento na área urbana. Porém, como ele não vislumbrou nenhuma ilegalidade de ser em área urbana aqui, ele deixa esse regramento aqui para o município, para ter esse loteamento em área urbana e não ficar 100% obrigatório de fazer, por exemplo, a pavimentação, que isso pode ser que traga algum prejuízo a gente suprimir esse artigo. Eu vou mandar aqui o que ele mandou para nós aqui no grupo, para vocês deram uma lida, para o jurídico nosso também dar uma lida na argumentação dele, para a gente refletir. Com as outras emendas eu concordo com todas, só com relação ao parágrafo 2º do artigo 5º, já mandei no grupo, e também para a gente olhar agora aqui aonde tem 1.000 metros no projeto todo, para virar 450 também, como por exemplo aqui nesse próprio artigo que está sendo suprimido. 50. Caso não seja, tem mais, Leandro? O artigo 50 da lei de parcelamento de solo urbano. Vai ter que suprimir ele também. Ele fala que chacramento é 1.000. Sim. Presidente, se me permite, o artigo 50, aqui revoga-se as disposições contrárias em especiais do parágrafo 2º do artigo 6 e o 49 da Lei Municipal 248,
também vai ter que acrescer o artigo 50, porque o artigo 50 fala em INCRA, fala em rural, inclusive do INCRA, medida do INCRA, e chacreamento de 1.000 metros. Então nós temos que acrescentar ele aqui nas disposições em contrário aqui, colocar especialmente, apesar que já está falando das disposições em contrário, e essa lei é uma lei posterior à lei do loteamento urbano, mas de maneira geral ela já suprimia, já supre esse conflito legal aqui, porque é uma lei posterior de uma lei que dizia os 1.000 metros. Porém, por uma questão de segurança jurídica, para não se dar discussão, é importante acrescentar aqui, além do parágrafo 2º, do artigo 6º e do artigo 49, também colocar o artigo 50, que é o único que fala desses 1.000 metros de chacreamento na lei de parcelamento de solo urbano. Essa questão, Felipe, do parágrafo 2º, foi uma emenda até que eu propus para a Comissão de Legislação e Justiça, aí eu acho que para a comissão de vocês também, vocês estavam na reunião também. Por que eu propus ela? Pelo seguinte, na verdade, se continuar esse parágrafo 2º, essa lei não precisa existir, porque ela confronta diretamente, esse artigo confronta diretamente com a legislação toda que está sendo votada hoje, porque ela leva todas as medidas do artigo, deixa eu ler o parágrafo aqui. É o parágrafo 2º do artigo do 5º, Ele permite... No caso do parágrafo 1º, do parágrafo 1º, além de estar sujeito a todas as exigências presentes nessa lei, tais como obrigatoriedade de instituição de condomínio, tal, que é bacana, tal, medida do lote, taxa ocupacional de 50%, o empreendimento está sujeito a eventuais exigências da Lei Municipal de Parcelamento de Solo Urbano. Ou seja, essa lei só está sendo criada para o chacreamento ser uma modalidade diferente dos lotes urbanos. Se ela tiver, se o chacreamento tiver que enquadrar na lei de parcelamento de solo urbano, essa lei não precisa ser feita, porque todas as modalidades que estão no urbano vai ter que ser aplicada nela. Então dá um conflito de legislação aqui. Por isso da supressão. Ontem eu ainda conversei com o Diego sobre isso aí. Né? Ele me falou isso que você está me dizendo. Mas aí eu ponderei isso para ele. Que se tiver que seguir a lei de parcelamento urbano, então essa lei não precisava existir. Entendeu? Não, mas a minha preocupação é a seguinte: isso aqui é uma excepcionalidade, que é um chacreamento que a priori é rural e que a prefeitura está abrindo uma exceção para fazer em área urbana e não exigir o que exige na lei de parcelamento do solo, que é o asfalto. Porque nós temos aqui hoje, na prática, acredito eu, algum chacreamento que já é em zona urbana e que não foi exigido o asfalto, e que se a gente suprimir esse artigo, a prefeitura vai ter que exigir. Não, o contrário. Olha. Aqui, ó. Eventuais exigências da Lei Municipal de Parcelamento de Solo Urbano que o município entenda necessárias. Há exemplo, ele ainda coloca no artigo, que é uma coisa, mas ele não tem experiência com a prática didática de escrita jurídica aqui, mas ele coloca exemplo de pavimentação asfáltica das vias que ligam o empreendimento às vias públicas já pavimentadas, instalação de estação de tratamento de esgoto, adoção de áreas institucionais ao município, ou seja, tudo que está, o que está falando aqui, que se for considerado que pode ser feito na área urbana ou de expansão urbana, tudo que está considerado na lei de parcelamento de solo urbano vai ter que ser aplicado, inclusive asfaltamento. Isso que realmente dá um conflito enorme. Você não concorda? Sim. Que eu achei esquisito. No caso aqui, ele teria que ele não precisava fazer menção à lei municipal de parcelamento do solo, né? Ele podia só deixar explicitado no parágrafo que o regramento para o chacreamento, quando na área urbana, ele pode ser mais flexível do que se exige, né? Sim, mas aí ele está engessando a lei de parcelamento de solo urbano. Então a lei fica praticamente inviável. Mais algum vereador? Vamos para a votação? Em bloco? Votação em blocos. Presidente, tem a emenda do 50.
Você concorda com a emenda? A emenda é acrescentar Não. Concordo. No artigo 47, diz assim, revoga as disposições em contrário, em especial o parágrafo 2º do artigo 6º e o artigo 49 da Lei Municipal 2.408 e 48 de 2016. Então, depois do artigo 49, tem que acrescentar aqui o artigo 50. Todos concordam? Favor. De acordo. Sim. Então vamos votar em bloco, então. Todas as emendas modificativas, a da primeira à sétima, a emenda aditiva número 1 e a supressiva número 1. Certo? Leandro? Favor. Lucas? Favorável. Paulo? Favorável. A Regina? favor. José Osmar? A favor. Vinícius? A favor. Geraldo? A favor. Du? Favorável. Wilson? Favor. Felipe? Só para finalizar, senhor presidente, eu quero só agora falar do projeto como um todo, da importância dele, né, de regularizar, regulamentar os chacreamentos de lazer no município. Ele tira, né, da informalidade, tira da clandestinidade, ele garante direito tanto a quem é o empreendedor quanto a quem está adquirindo os lotes, né, vai ter essa garantia de comprar e que todos os seus direitos vão ser resguardados, mas ele também cria deveres, ele cria obrigações importantes, né, para a cidade crescer de uma forma ordenada, de uma forma organizada, coisa que não aconteceu aí em alguns bons anos, e aproveito a oportunidade para parabenizar o pessoal que faz os loteamentos aqui em Guaranésia, porque são pessoas que estão acreditando no município, que estão gerando oportunidade das pessoas terem lotes para ter sua casa própria, o seu chacreamento de lazer, de forma direta, gerando empregos, movimentando o comércio da cidade e também gerando tributos para o município. Então, é uma lei que a gente rascunhou, escreveu bastante, estudou bastante, discutiu, participei de muitas reuniões lá com o Laércio na prefeitura e que veio em boa hora aí para a segurança de quem compra lotes e de quem vende os lotes. Então, fica aqui os meus parabéns a todos aí, é só. Então, as emendas modificativas, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a emenda aditiva, número 1, e emenda supressiva, número 1, foram aprovadas com a implantação do artigo 50, né? Isso. Vamos agora para a primeira votação nominal do projeto de lei complementar, número 100, de 2022. Leandro? Favor. Lucas? Pautando aí pela legalidade, pela constitucionalidade, sou favorável ao projeto em pauta. Paulo? A favor e parabéns a todos. Regina? A favor. José Osmar? A favor. Vinícius? Favor. Geraldo? Favor. Du? Só queria também parabenizar aí essas pessoas aí, eu falo assim que são otimistas, né? A gente constrói com pessoas otimistas, então a gente deixa os parabéns não é um empreendimento fácil, a gente vê a luta que é, e deixar também aqui a valoração também do trabalho que foi feito aí por pessoas que não são da Câmara, né? Algumas pessoas que trabalham em cartórios, pessoas que se dispuseram aí do seu tempo para estar ajudando nesse projeto, e também pelo trabalho que foi feito por todos os vereadores aqui. Foi até um projeto que demorou um pouco mais por conta disso, de estar olhando a melhor maneira possível para que amanhã ou depois não venha a dar problema, né? Como o Felipe disse, é um projeto que vem para ajudar tanto quem compra, né, a chácara, como quem vende, para regulamentar e ser positivo para todo mundo. Então, o cuidado dos vereadores aí foi muito importante, o cuidado jurídico também foi muito importante para estar fazendo esse projeto e votando da melhor maneira possível. Favorável. Wilson? Bom, só a favor, como vocês viram aí, várias emendas, tira, coloca, é bem complexo e teve muitas pessoas que orientaram. Então, estamos aqui para poder fazer o que é melhor para todos. Só a favor. Felipe? Favor. Favor. Projeto de lei complementar número 100 de 2022 foram aprovados, 10 votos a favor, nenhum contra.